Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT, canal 23 da TVN. Está começando mais uma semana de esporte na TV, aqui no seu canal 23. E hoje, como toda segunda-feira, Luciano Gasparini vai falar aqui de muito futebol, divisão de acesso, terceirona, dupla Grenal, Campeonato Brasileiro, enfim, todos os demais assuntos. Boa noite, Luciano, muito obrigado pela presença. Boa noite, Moreno, boa noite, telespectador da RCT. Estamos aí então mais uma segunda-feira, para falar de futebol. Infelizmente falar aí do descenso do Canoas. E para falar também do descenso aí do Canoas, recebemos hoje, Luciano, o lateral direito, Diogo Bahia, que também nos dá a honra de sua presença. Muito boa noite, Diogo. Boa noite, Luciano, boa noite, Moreno. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a palavra no seu programa. Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai falar da divisão de acesso, mas vamos começar lá de baixo com a terceirona, que teve ontem o início da segunda rodada e temos agora também um jogo em andamento, Luciano? Como é que está o jogo aí do 15 de Campo Bom? Sim, ontem a gente teve 5 jogos encerrados na sábado e ontem, Não, todos ontem. E hoje um jogo isolado aí da... Que rodada é essa, Moreno? Segunda rodada. Segunda rodada do segundo turno. Às 7h30 iniciou o Guarani de Venâncio e 15 de novembro lá no Edmundo Fax. 2-2, 30 minutos de jogo. É um jogo aí já com 4 gols. Se eu não me engano, este jogo aí já decidiu o Campeonato Gaúcho. Em 2002, 15 de novembro, Guarani de Venâncio Aires. Exatamente, E as duas equipes agora aí na terceirona e vivendo um mau momento, O 15 de novembro até fez uma boa campanha na primeira fase, mas o Guarani de Venâncio somou apenas 6 pontos, imagina só. E é uma decepção, Começou com o Gavião como treinador, um treinador já com experiência de clube profissional, depois foi para a base do Grêmio, treinar o Sub-17, teve essa oportunidade agora de voltar ao futebol profissional no Guarani de Venâncio e não fez uma boa campanha, tanto que foi dispensado. Vamos ver agora o que o Guarani tem para apresentar aí nessa segunda fase. Já está empatando fora de casa, aí quem sabe vai conseguindo mais um pontinho. E ontem na terceirona tivemos a primeira vitória do Estância Velha, que lá no estádio das Cabriúvas, Encantado, fez 1-0 no Farroupilha de Pelotas, gol do lateral Oliveira aos 7 minutos da segunda etapa. O Estância com 3 pontos, pontuação de líder, Luciano, por enquanto. É que está empatado, 6 equipes do grupo estão com pontuação de líder, Apenas o Bagé não somou ponto, mas está com uma partida a menos. Mas já é um alento, Moreno? Começa bem aí o segundo turno, Teve essa vitória agora, uma vitória histórica aí para o Estância, que é a primeira conquista de 3 pontos no futebol profissional. Então esperamos que seja a primeira de outras vitórias. E o futebol canoense aí que não vem bem, que teve o descenso do Canoas e o Estância, que embora com a vitória ainda é a última equipe aí na classificação geral. Hoje, digamos assim, se tivesse rebaixamento, o Estância também estaria rebaixado, mas não é o caso da terceira divisão. Então vamos ver aí, o Estância está começando como começou o primeiro turno, mantendo uma boa postura defensiva, aqueles 2 primeiros jogos na primeira fase, não tomando gols, ele ficando naquela média ali de 1 gol feito, 1 gol tomado. Depois acabou se perdendo, tomando goleadas e fazendo uma campanha na primeira fase. Agora já segue vencendo aí, conseguindo essa primeira vitória, uma vitória histórica. Infelizmente a gente não teve registro, que a gente comentava que no estádio das Cabriúvas, Encantado, por causa da distância a gente não pôde fazer a cobertura desse jogo. Não tivemos nem um registro de foto aí desse momento histórico. É verdade, o Estância jogando aí, há mais de 2 horas da cidade de origem aqui, Canoas. O Estância Velha não terá o volante meio articulador Esquilo, que levou o cartão vermelho ontem já no final da partida. Muita confusão lá, teve Gandula brigando com o preparador físico, enfim, muita confusão lá que marcou essa vitória do Estância Velha, talvez a primeira de muitas ainda nessa terceirona de 2014. Lembrando que o Estância, quarta-feira, volta a campo, Enfrenta quem, Luciano? O Estância Velha? Enfrenta o campeão do primeiro turno, Rio Grande, às 13h30 da tarde.
É um jogo também no estádio das Cabrudas. um jogo que não deixa de ser bom pro Estância, né? Vai pegar um adversário, vamos dizer assim, mais relaxado. Isso é muito relativo, né? Normalmente o adversário que venceu o primeiro turno se mostra ser um adversário forte, né? Só vendo aí a partida para saber se ele vem desmobilizado, mas acredito que não. Aí os profissionais têm que se manter em atividade, têm que de repente conseguir a colocação aí no segundo semestre e vão querer, né, quem sabe reconquistar aí o segundo turno. E ao menos 3 jogadores aí devem ser incluídos no bid até amanhã para que o Estância possa escalá-los na quarta-feira, 15h30, lá em Encantado, contra o Vovô Rio Grande. O Estância que sonha com a divisão de acesso, de onde o Canoas se despediu ontem, né, Luciano Gasparini? Infelizmente, né, a gente acompanhou, a gente não foi lá até Frederico Westphalen, mas a gente acompanhou aqui a distância, infelizmente mais uma derrota, né, consolidando aí uma campanha ruim do Canoas, né, infelizmente aí para o futebol canoense, mais um descenso, já havia caído no ano passado, mostrando aí que o clube precisa de uma reestruturação, vem passando por dificuldades, né, em que pese aí o bom trabalho do Flávio Fachel, que assumiu o comando aí da diretoria executiva, fez um bom trabalho, praticamente trabalhando sozinho, né? Saiu na captação de atletas, se envolveu com contratação de jogadores, ainda cuidou de toda a parte administrativa. Digamos assim que é um fardo pesado para um profissional só, mas se mostrou um profissional sério, um profissional que atendeu todas as demandas aí que se propôs. Infelizmente, dentro de campo, o Canoas não correspondeu. Agora o Diogo aí, que está aí com a gente, também pode nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que aconteceu com o Canoas e vamos esperar, né, que o Canoas se reestruture e de repente possa voltar já na temporada que vem para a divisão de acesso. Canoas, né, que encerrou sua participação ontem, perdeu de 4-0 para a União Frederiquense, que por sua vez se classificou como líder da chave A, né, uma campanha surpreendente de um time que fez apenas 4 pontos no primeiro turno. Tinha 1 ponto até a última rodada, né, Luciano? E aí o Rodrigo Bandeira chegou, venceu o último jogo e aí fez um ótimo segundo turno. É interessante também comentar que os 2 profissionais que passaram pelo Canoas ano passado estão bem, né? O Bandeira no União Frederiquense pegou a equipe com apenas 1 ponto ali nas últimas partidas da primeira fase e depois veio fazer essa campanha espetacular, se tornando a equipe de melhor pontuação na segunda fase, livrando a equipe do rebaixamento. Numa cidade lá que gosta muito de futebol, né? O Diogo também esteve lá, comentava conosco aqui fora do ar, que é uma torcida apaixonada, que apoiou muito. Então, o Rodrigo aí já mostra um bom trabalho, ele que é um bom treinador, já tinha quase conseguido o acesso com a União em outras oportunidades. E o Carlos Moraes, né? Que à frente do São Gabriel, também quase conseguiu acesso, foi derrotado lá no confronto contra o Rio Grande, mas também já mostrando aí um bom trabalho. 2 profissionais bons que passaram pelo Canoas, mas em virtude do mau momento do clube acabaram não tendo aproveitamento. E eu queria perguntar para ti, Diogo, já nessa primeira pergunta, o que mudou, né, desse Canoas desde o início da competição? A gente acompanhou, né, que no primeiro turno teve muita dificuldade, o time acabou sendo goleado diversas vezes e a partir do momento que o Marcelo Estigarribia chegou no comando da equipe, acabou mudando um pouco assim, a atitude do time em campo. Já nas 2 últimas rodadas do primeiro turno a gente observou, né, um Canoas diferente. E no segundo turno, com a inclusão de novos jogadores também, né, os resultados começaram a aparecer. Infelizmente, né, não deu para evitar o rebaixamento. Mas o que aconteceu lá desde o início, Diogo? Tu que é um jogador que estava lá desde a primeira partida lá no elenco do Canoas. Moreno, a gente fica triste pelo que aconteceu com o clube, porque a gente está no dia a dia, a gente sofre e acaba acontecendo uma série de fatores que compromete o desempenho da equipe. No início foram muitos jogadores jovens para uma segunda divisão, que é um campeonato muito difícil, um campeonato pesado. E de acordo com a necessidade do clube e com o que a diretoria pode nos oferecer, eles tiveram essa aposta, né, de apostar nos jogadores novos, dar oportunidade para atletas que não são tão conhecidos aqui no Rio Grande do Sul ou em outros estados. E essa foi inicialmente a proposta do clube, né, apostar em novos talentos. Mas uma segunda divisão é um campeonato muito difícil que precisa de ter alguns valores mais, uns jogadores com maior rodagem, que já jogou a própria competição. Então, tem alguns fatores que podem ter influenciado ou não, mas eu acredito que pela uma equipe muito jovem, com média de idade de jogar uma sub-23, que é a terceira divisão, a nossa equipe ter jogadores com idade de juniores também,
que não teve experiência ainda no profissional, isso também não é desculpa, mas é um fator que também pode ter influenciado. Com a chegada a troca de treinador, com a chegada do Marcelo Estigarribia, ele procurou trabalhar o nosso psicológico, que estava muito abalado, com uma série de derrotas, partidas assim que não conseguimos desempenhar nem 50% do futebol. E ele procurou trabalhar isso com a gente, melhorar a autoestima do atleta, do jogador, que estava muito baixa. E agregou também com alguns atletas que ele trouxe, o próprio auxiliar técnico, o Dentinho, o diretor, o Wilton. Foram pessoas que influenciaram o time a dar uma melhorada. É lógico que os resultados não vieram como foi esperado, mas logo na virada de turno contra o Tupi, foi uma partida muito atípica, um jogo, um campo encharcado, uma equipe muito difícil dentro de casa de se jogar, e a gente conseguiu segurar eles e até ter chance de ter conseguido os 3 pontos. Infelizmente, aos 47 do segundo tempo, acabamos levando o gol. Então, o próprio treinador do Tupi enalteceu o trabalho do Marcelo. Em apenas uma partida, né, do segundo turno, ele já conseguiu falar como que essa equipe está nessa situação. Então, a partir daí, a gente começou a acreditar mais que poderia chegar, que poderia tirar o Canoas dessa situação. Infelizmente, não conseguimos, mas obtivemos a vitória contra o Inter de Santa Maria, contra o Rio Pardense, que foi outra equipe que foi rebaixada, e algumas outras partidas que deixamos de ganhar no detalhe, que futebol também tem muito isso, tem merecimento. Às vezes a bola teme não entrar e a equipe vai, faz o gol e infelizmente acontece. Foi várias partidas que acabou 2-1, 3-1, e a gente enfrentou o Ipiranga de Erechim lá, que é um jogo difícil, subiu no primeiro turno, a gente teve chance de matar o jogo no primeiro tempo, não conseguimos. Desmérito nosso, mérito deles no segundo tempo, eles chegaram com tudo e conseguiram atropelar a gente. Mas assim, uma série de acontecimentos que ocorreu durante toda a competição, que o Marcelo tentou ao máximo, nós atletas também tentando ao máximo tirar a equipe dessa situação, mas infelizmente não conseguimos. E como é que fica agora, né? A gente sabe que os contratos foram de apenas ali 3 meses, apenas para a disputa dessa competição. Como fica o futuro desses jogadores do Canoas, em especial o teu futuro, Diogo? No momento, a gente ainda vai ter uma conversa com a direção para poder saber qual que é o planejamento. Alguns jogadores, creio que vai estar nos planos da direção, né, para o segundo semestre, com a terceira ano que vem. É lógico que eu vou ter mais idade para jogar uma terceira divisão. Eu, particularmente, já estou tendo algumas sondagens de alguns clubes e estamos trabalhando para ver se alguma coisa para o segundo semestre, uma própria copinha aqui no Rio Grande do Sul, ou alguma coisa para fora, que eu também já tenho uma rodagem mais para fora do Rio Grande do Sul. E a gente acredita conseguir um bom contrato agora no segundo semestre. Perfeito. Conta um pouquinho pra gente da tua origem, né? Onde é que tu começou, desde lá do juvenil, né? E passagens aí que a gente sabe que tu teve fora do estado. Como é que foi tua trajetória até agora no futebol? Eu saí muito cedo de casa, sou de Salvador, da Bahia. Saí muito cedo de casa, saí aos 13 anos, fui pro Fluminense do Rio. Tive praticamente 2 anos lá, convivi com alguns atletas que hoje despontam no cenário nacional e internacional, o Rafael, o Fábio, o Marcelo, que é o lateral esquerdo atual da nossa seleção, e eu tive a oportunidade de conviver com esses atletas. Depois acabei indo para o Juvenil do Ipatinga, tive uma experiência muito boa, e depois aí já comecei a ter a oportunidade no profissional muito cedo, e vim para o Rio Grande do Sul a primeira vez, acabei jogando uma segundona com 18 para 19 anos no Garibaldi. Daí tive uma oportunidade de sair, de entrar no e cair dentro do Internacional, que foi uma oportunidade muito boa. Depois fui para Ponte Preta, em São Paulo. Só um parênteses, lá no Internacional tu acabou trabalhando com o Anderson Moreira, hoje técnico do Grêmio? No time B, acabei completando o treino dele algumas vezes no time B, que eu tinha idade de júnior. Fiquei um bom tempo nos júniores, mas sempre que era solicitado um lateral para completar o time B, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Não tive tanto contato assim, mas tive algumas oportunidades de trabalhar com ele em alguns treinamentos. E aí depois do Internacional, seguiu para onde? Depois do Internacional eu acabei indo para Ponte Preta, depois retornei para o Sul. Aí em 2011 tive no Pelotas, profissional, mesmo com idade de juniores, tive no Aimoré, que é aqui na região metropolitana. Aí em 2012 saí do estado, fui para o Mato Grosso, para ter uma nova oportunidade. Mesmo com um jogador com 20, 21 anos aqui no Sul, é muito difícil de estar atuando. Às vezes a gente está no grupo, mas não está atuando com tanta frequência, e eu optei por Mato Grosso para poder acabar jogando, né? Ter experiência de campo, não só estar em grupo, estar jogando. E aí acabei rodando. Em 2013 estive no misto do Mato Grosso,
Aí, graças a Deus, esse ano eu consegui retornar para o Rio Grande do Sul, que era uma vontade minha família é daqui, minha noiva é daqui. E, então foi uma vontade minha voltar aqui para o Rio Grande do Sul e o Canoas abriu as portas para mim, né? E eu consegui jogar essa segunda divisão. É lógico que a gente não queria deixar o clube nessa situação, mas por um lado foi bom, porque a gente voltou ao mercado aqui no Rio Grande do Sul, que é um mercado muito bom, é um mercado que principalmente na minha posição, é um mercado carente de laterais direito, lateral esquerdo, e a gente está trabalhando para poder conseguir algo melhor aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado muito bom de se trabalhar, clubes organizados. É verdade que às vezes tem clube que atrasa, acontece alguns imprevistos em termos de salário, mas assim, é um estado que é muito bom de se trabalhar. Eu já tive em outros estados e aqui foi um dos estados que eu mais gostei de trabalhar. Perfeito. Luciano Gasparini, uma pergunta. Fala pouco o rapaz, né? Ele quase não deixa... Uma trajetória dessa também, né, Luciano? Tem história para contar. E assim, eu só queria enaltecer aí o grau de profissionalismo do Diogo Bahia, né? A gente conviveu lá dentro do Canoas o ano passado, enfrentou aquela dificuldade de atletas não participando daquela última Se negando a jogar no último jogo. No último jogo contra o São Luís, tendo que sair atrás. Olha, a gente viu diretores saindo de carro para buscar os juniores, porque os atletas se negaram a jogar. A gente sabe da dificuldade, teve atraso de salário, mas o Diogo mostrou um alto grau de profissionalismo, porque teve atletas que foram dispensados, o clube já estava rebaixado, então o clube foi apenas cumprir carnê lá em Frederico Westphalen, e o Diogo fez questão de ir lá jogar, de cumprir esse compromisso que ele tinha no Canoas. Então, Diogo, eu queria parabenizar aí por esse gesto aí, né? E mesmo com o Canoas com todas essas dificuldades aí, tu honrou teu compromisso. Isso mostra o grau de profissionalismo e com certeza isso aí será visto aí pela diretoria e por profissionais de outros clubes, porque a gente sabe que eles conversam muito. Então, agradecer aí a tua estada no Canoas, né? Infelizmente aconteceu esse rebaixamento, que a gente não era o que a gente queria, mas isso mostra também o mau momento administrativo que atravessa o clube, e nada é por acaso, né? Ainda mais se confirmando aí o segundo rebaixamento em 2 anos, o que comprova que alguma coisa precisa ser melhorada, né? Já teve algumas melhoras com a chegada do Fachel, que eu já citei como profissional, um excelente profissional, mas outras coisas precisam ser repensadas, né? Então, só queria te dar os parabéns, né? Infelizmente, né, com essa passagem negativa pelo Canoas, mas aí fica de positivo aí a tua passagem positiva, o teu desempenho pelo Canoas, que eu acho que de todos os profissionais aí que atuaram nessa segunda divisão, é um profissional que teve um bom desempenho, que foi profissional, que cumpriu direitinho aí tudo que foi acordado. Então, parabéns. Muito obrigado, Luciano, Moreno. A gente procura fazer o melhor possível na nossa profissão, independente do que aconteça, dos problemas administrativos que vêm ocorrendo ao longo do tempo do clube. A gente procura fazer o máximo possível, porque a gente tem um nome a zelar e a gente tem que passar pelos lugares e deixar a porta aberta, né? Então, se o cara é profissional do início até o fim, você só tem que atrair coisas boas para você. Perfeito, Diogo. Muito obrigado pela tua presença e fica à vontade aqui para retornar ao Esporte na TV, para contar mais um pouco aí da tua história no futebol, né? Que ainda é longa, muito jovem ainda, tem muitos clubes, com certeza aí, que tu vai passar. Muito obrigado pela presença, Diogo. Muito obrigado, Moreno, e foi um prazer estar aqui com você, com o Luciano. Eu já vim acompanhando as transmissões do Esporte na TV e para mim foi uma honra estar aqui nessa noite, poder falar um pouco e agradecer pela oportunidade, isso que é o mais importante. Perfeito, Diogo. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalinho agora e daqui a pouco a gente volta para encerrar falando um pouquinho de dupla Grenal. Até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2 and a Half Men.
aí, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscar. Voltamos com o Esporte na TV, que tem o apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. Luciano Gasparini, a gente acabou não falando, né? Os rebaixados e os classificados da divisão de acesso. Rebaixados, né, junto com o Canoas, a Rio Pardense, que já estava há bastante tempo, e também o surpreendente, vamos dizer assim, rebaixamento do Marau, que acabou até fazendo um bom primeiro turno e acabou caindo. Mas os cruzamentos das quartas de final, como é que ficaram, Luciano? Então já começa quarta-feira, agora dia 7, né, às 8h30 da noite, com exceção acho que do jogo do Avenida. Teve uma informação agora do final da tarde que foi antecipado, horário por causa do televisionamento. Então Ipiranga e União, né, o Ipiranga novamente aí disputando, né? Lembrando que muda o regulamento, né, de um turno pro outro. Nessa segunda etapa agora é ida e volta, todos os mata-mata agora, né, ao contrário da primeira fase que foi só mata. Então agora é mata-mata. Regulamento legal esse. E menos esdrúxulo que o da terceirona, ou a segunda divisão, que as equipes no segundo turno jogam com as mesmas, né? Então, são coisas aí que acontecem com a nossa federação, que a gente espera que melhorem. É ano de Copa, né, Luciano? Vamos perdoar. Então, Ipiranga e União, né? A União aí que fez a melhor campanha, pegou uma parada duríssima, né? Inclusive, ontem a gente ouvia a transmissão lá das emissoras locais e já se queixando aí. Foi uma coisa meio parecida com o Grêmio na Libertadores, que teve a melhor campanha, uma das melhores campanhas. E aí pega uma pedreira. E pegou o campeão argentino. Então, União pega o Ipiranga, primeiro jogo fora, em Erechim, e depois decide em Frederico Westphalen. O Santo Ângelo recebe o Cerâmica na primeira partida. O Brasil de Farroupilha, que foi o vice-campeão no primeiro turno, pega o Tupi. Parada duríssima, né? Um jogo muito equilibrado esse aí. E o Avenida, que recebe o Rio Grandense, né? Lembrando que o Ipiranga foi o campeão do primeiro turno, então já está na elite em 2015. E o Brasil de Farroupilha, que foi o vice-campeão, tem uma oportunidade, se não vencer agora o segundo turno, de depois disputar aí a terceira vaga com o campeão do segundo turno. Perfeito. E a dupla Grenal, né, teve em campo nesse final de semana, Luciano Gasparini. O Grêmio sábado acabou empatando com o Santos na Vila Belmiro, ainda naquela ressaca, né, pós-eliminação de Libertadores. Jogo bastante ruim, né, na Vila Belmiro. Um jogo fraco tecnicamente, né, quando se imaginou que Grêmio e Santos. Normalmente, quando a gente vai ver Grêmio e Santos na Vila Belmiro, sempre jogos emocionantes, né? Mas não foi o que aconteceu dessa vez. Um jogo sofrível tecnicamente. O Grêmio ainda com esse rescaldo aí da Libertadores não consegue se recuperar, não consegue achar uma solução para esse problema de transição ofensiva, né? De chegada no ataque. O Luan, depois aí que retornou desse problema na lesão na mão, não consegue jogar o que vinha jogando. Não parece ser mais ritmo de jogo, porque ele já teve um volume de partidas o suficiente para recuperar isso. Torçamos aqui para que não seja salto alto ou alguma coisa desse tipo, né? Luciano, uma pergunta que eu tenho para ti. O Grêmio com 3 volantes não atacava mais que com 3 meias? Não sei. Eu acho que continua atacando da mesma maneira. Com a vantagem de quando tinha 3 volantes, ainda tinha um chute de longa distância aí do Ramiro, que agora não tem mais, né? Mas eu tô vendo assim, o Grêmio está depositando muita não digo confiança, mas o Luan é um atleta jovem, ele não pode ser responsabilizado por ser o salvador da pátria. O Grêmio tem que ter um atleta mais experiente para fazer essa ligação, que é o que está faltando, né? Enquanto o Luan estava produzindo, estava tendo aquela velocidade na transição, o Grêmio estava rendendo, estava conseguindo chegar. Agora que ele não está produzindo, não tem uma alternativa, porque os outros meios, o Zé Roberto, o Alan Ruiz e o próprio Rodriguinho, eu acho que não tem essa velocidade de transição, né? Então o Grêmio tá refém aí dessa peça. Perfeito. E já o Internacional, né, um dos líderes do campeonato, com 7 pontos, acabou vencendo o Sport Recife ontem, 2-1 no Beira-Rio, mas novamente teve uma quedinha de rendimento ali da metade da segunda etapa em diante, né, Luciano? Uma queda de rendimento, inclusive, provocou uma ira aí do treinador Abel Braga na entrevista coletiva, né? Descabida, né, por sinal, né? Eu acho que nem 8 nem 80, né? Eu acho que ele tem um pouco Mas de o repórter tem direito de perguntar, né? Exatamente. Eu acho que o tom, na verdade, eu acho que ele tinha o direito da reclamação, afinal ele é líder,
Só que eu acho que o tom que ele aplicou acho que foi um pouco excessivo. Mas o Internacional, eu acho que é uma questão que realmente tem que ser feita. O Abel Braga, eu acho que ela era pertinente, porque já é a terceira partida, né, que o Internacional tem essa queda aí na segunda etapa. E, inclusive aquele gol que ele sofreu tirou o Internacional da liderança do campeonato. Embora tenha se mantido com a mesma pontuação do Corinthians e do Cruzeiro, que é o segundo colocado, ele perde nos critérios. Se não tivesse sofrido aquele gol, né, teria um saldo melhor que o do Corinthians, estaria na primeira posição. Então, por aí se justifica, né, a pergunta do repórter. E tem que enaltecer, sim, a campanha internacional, mas isso também mostra... Embora os adversários, né? Mas o Corinthians também não teve grandes adversários e está aí com 7 pontos só. Né, o Cruzeiro com equipes reservas também na liderança. Então, mostra aí também o nível baixo aí do Campeonato Brasileiro, das equipes. Está nivelado por baixo, né? A essas alturas, em outras competições do Campeonato Brasileiro, a gente tinha equipes aí com 100% de aproveitamento, né? Agora, e bem mais além, né? Em apenas 3 rodadas, 77%. Ninguém mais com 100%, né? E o Luque, esse argentino que vem vindo aí, jogador de velocidade, é o que está faltando para essa ligação já do meio com o ataque? Sabe que eu vinha pensando, eu não conheço muito bem esse atleta, mas eu li sobre ele e parece que é um jogador jovem que tem muita velocidade, né? Então, eu acho que em relação à característica, o Internacional está acertando. O jogador não tem esse atleta hoje. O Jorge Henrique poderia fazer, não está dando resposta. E o Otávio também, né, que acabou a temporada no ano passado muito bem, também não vem dando retorno. Então, em termos de característica, é o atleta que o Internacional precisa. O Internacional tem os meias muito habilidosos, com bastante troca de passe, e tem chegado assim, né, mas ele não tem essa transição de velocidade. Então, é a mesma questão do Grêmio, só que o Luque parece que joga um pouco mais pelo lado, com uma característica muito semelhante à Dudu, exatamente. O que eu vinha pensando era o seguinte, o Dudu é o jogador que o Internacional precisava, e os meias que o Grêmio precisa, o Internacional tem de sobra. Arangues e D'Alessandro. Né? O Arangues aí que vem fazendo uma competição excepcional. Né? Estou curioso para ver esse jogador na Copa do Mundo. Algo a destacar da rodada do Campeonato Brasileiro? O Celso Roth, mais um empate. Né? 3 empates? 3 empates em 3 rodadas. Não foi 0-0. Não, dessa vez foi 2-2 com o São Paulo fora. E agora só destacar aí os próximos confrontos da dupla. O Internacional recebe o Atlético Paranaense sábado, às 6h30 da tarde, numa partida que ela tem o controle da FIFA, né? Então já vai ser uma partida aí para saber como é que vai comportar. A FIFA vai poder observar o que o Beira-Rio está oferecendo aí para a Copa do Mundo. E domingo o Grêmio vai a Chapecó, às 4 da tarde, aí, enfrentar a Chapecoense, que está debutando aí na primeira divisão. Um jogo que promete ter bastante gaúcho, porque é uma região que a gente sabe que... Ontem estava lotado lá o estádio contra o Corinthians. Exatamente, um jogo ruim também, tecnicamente, que eu pude presenciar pela TV. Mas presenciar pela TV, Luciano, essa é boa. Presenciar, gostei. Poder ver. Gostei. É uma nova expressão aí que acaba de criar o Luciano Gasparini. Aqui eu agradeço a presença mais uma vez, sempre brilhante aqui nos seus comentários. Muito obrigado e até a próxima, Luciano. Muito obrigado pela participação, mais uma segunda-feira, e mais uma vez agradecer aí o Diogo Bahia, que nos deu a honra da participação, e até segunda que vem, então. Com certeza, eu volto amanhã com o Luiz Tavares para falar de como foi a rodada do Municipal aqui de Canoas. Uma boa noite a vocês e até amanhã.